Oi, tudo bem? Hoje será a segunda parte da costura da jaqueta vermelha. Eu já mostrei a primeira parte cortando, sem usar molde, usando a outra jaqueta jeans como o modelo de corte. E agora será a parte da costura. Vou iniciar a costura nos dois bolsinhos, a tampinha dos bolsinhos na parte da frente. Então, pelo lado avesso, eu faço a costura ao redor. Depois eu vou dar uns piques nessa parte aí das pontinhas triangular para poder auxiliar na hora que eu vou revirar para o lado direito. Então, é só virar, abrir aí as pontinhas para facilitar. Então, é só passar no ferro e fazer o pesponto pelo lado direito. E a parte da frente ficará assim. Então, para colocar a abinha do bolso, só é você posicionar ali, deixando o distanciamento de 6 centímetros da marcação que a gente marcou na hora do corte para os botões e do bolso. Isso vai de acordo com a jaqueta que você estará usando como molde, então se baseie nela. Então, ali é só costurar e fazer o acabamento nos dois lados. Depois que fizer a costura junto com o acabamento, você vai virar e fazer uma costura de pesponto pelo lado direito. Esse modelo de pesponto você vai fazer em todas as partes da peça, ou seja, na manga, na parte das costas. Esse é o detalhe principal de qualquer jaqueta. Se você quiser um acabamento mais detalhado, você pode colocar o viés se você não tiver overlock. Na parte do botão, você vai dobrar para o lado avesso, deixar 1 centímetro de distância e fazer uma costura ali na parte acima. Quando você revirar, a parte do casinho do botão, a parte de cima, a pontinha de cima, ficará já com acabamento. Então, só você revirar para o lado avesso e dobrar aquele 1 centímetro e alinhavar. Então, eu não vou fazer a costura, só vou alinhavar. Na parte das costas, tem aquele recorte nas costas, será do mesmo jeito. Costura pelo lado avesso, faz o acabamento, depois, pelo lado direito, você estica bem a costura e faz uma costura de pesponto. Tanto na parte de baixo, como na parte de cima, deixando o distanciamento de 1 centímetro. Agora, eu já alinhavei a parte dos botões, alfinetei a parte dos ombros e vou fazer uma costura com acabamento. Depois, eu vou fazer a costura na lateral. E já dei ali o caimento dos ombros, né? Já desci a parte da frente. Essa costura na lateral, eu não vou fazer acabamento, só uma costura mesmo. Para costurar a gola, fiz a mesma coisa do bolso, costurei pelo lado avesso, revirei, não fiz pesponto ainda, eu já vou colocar na jaqueta. Então, você vai pegar uma abinha dessa gola, posicionar numa ponta e na outra, no decote da gola. Já tem um vídeo aqui no canal de como colocar gola em uma blusa, é o mesmo jeito, não tem nenhuma dificuldade. Então, aí é só você ajustando e alfinetar. Você pode alinhavar também. Essa parte aí é muito importante você alfinetar para poder ajustar a gola na abertura do decote. Depois é só fazer uma costura reta para prender. Quando você fizer a costura, ela ficará assim. Então, só você dobrar uma margem de meio centímetro e alinhavar. Deixa eu mostrar mais de perto. Quando eu fiz a costura, ela ficou assim. Então, para finalizar a gola, você vai dobrar uma margem uma vez e vai alinhavar toda essa parte. Quando alinhavado, vai ficar assim. Então, aí é só fazer a costura reta ali embaixo e a de cima a costura de pesponto. Para as mangas, como eu disse na parte do corte, a manga da minha jaqueta tem um recorte na parte das costas, como todas as jaquetas, né? Então, a jaqueta está pelo lado direito, o tecido está pelo lado direito. Então, já fiz a mesma marcação, já repeti a mesma marcação. Agora é só cortar. Então, você vai unir avesso com avesso, já que eu fiz a marcação no tecido pelo lado direito. Vai juntar as duas e cortar. Pronto, aí então é só costurar. Então, eu fiz do mesmo jeito, fiz uma costura reta com acabamento, depois eu fiz essa costura aí. Esse tipo de costura que eu estou dizendo. Primeiro você vai fazer um pesponto e depois você vai fazer a outra costura logo abaixo, tipo uma costura inglesa. E na parte de baixo, onde será a abertura para os botões,
você vai dobrar 1 e 2 vezes. Esse mesmo modelo aí ficou igual à jaqueta que eu estou usando como base. Ela tem o mesmo jeito, estilo para a abertura aí dos punhos. Quando você fizer essa costura, aí você vai colocar as mangas. Para as mangas, segue o mesmo raciocínio de colocar uma manga numa blusa ou no vestido. Primeiro eu alfineto de um lado, depois eu vou girar a manga e alfinetar na outra ponta. E aí é só encaixando a manga na cava da jaqueta. Quando você encaixar toda essa manga na cava, só fazer a costura junto com o acabamento. E quando fizer a costura, vai fazer também o mesmo pesponto que eu tinha dito nos outros modelos ao redor da cava. Aí quando você fizer, aí você vai fechar a lateral. Quando fechar a lateral e fizer o acabamento, aí sim eu vou fazer o acabamento, aí eu vou colocar o punho. Na parte do punho, você vai unir o direito do tecido do punho com o avesso da blusa, da manga da jaqueta, né? Blusa não, jaqueta. E vai alfinetando. Aí não tem dificuldade, é a parte mais simples de colocar o punho. Por causa da abertura que ficou. Então, aí você vai alfinetar. A sobra que ficar você corta, você remove. E aí é só fazer uma costura ao redor. Quando você costurar ao redor, ela vai ficar assim. Então, é só puxar o tecido. E dobrar 1 e 2 vezes, formando assim o punho da sua jaqueta. Você vai dobrar. Ela ficou com a largura de 4 centímetros. Acredito que menos de 4, eu não tenho certeza. Mas isso vai de acordo com sua jaqueta, que eu tinha dito na parte do corte. Cada jaqueta tem um modelo diferenciado. Então, você vai dobrar 1 e 2 vezes e vai alinhavar. Quando alinhavar, ela vai ficar assim. Então, é só fazer uma costura ao redor para finalizar o punho na jaqueta. Na parte do bolso, eu já coloquei a abinha. Então, aí eu já vinquei o bolso, já passei no ferro, aí você só vai ajustar onde colocará e vai alfinetar. Aí depois você vai alinhavar para o bolso não sair do lugar e ficar mais certinho na hora da costura. Na parte de baixo, como eu tinha dito, eu vou colocar uma faixa, vou dizer assim, porque a jaqueta jeans é toda desfiada. Dessa aí não tem como ficar desfiada, então eu vou colocar essa faixa de 10 centímetros de largura e alfinetar. E aí vai ser do mesmo jeito que eu coloquei o punho. Primeiro você alfineta ao redor de toda a jaqueta. O excesso de tecido que ficar você tira. Aí depois é só fazer a costura. Quando você fizer essa costura ao redor de toda a jaqueta, você dá um pequenos piques nelas para facilitar na hora que for revirar. Então, você vai fazer uma costura ao redor e vai fazer do mesmo jeito do punho, dobrando 1 e 2 vezes e vai alinhavar. Quando você alinhavar, você pode passar no ferro para vincar o tecido e isso facilita bastante na hora que for costurar. Para finalizar com a costura de pesponto. Então, dobrada 1 e 2 vezes, ela vai ficar assim. E assim ela já está toda alinhavada e pronto. Na parte dos botões eu só tinha alinhavado. Então aí você vai finalizar com a costura de pesponto. E por último será a colocação dos botões. Aqui no canal tem um vídeo bem curtinho ensinando como colocar esse botão de pressão, que é um modo bem fácil de colocar. Eu vou deixar o link passando aí no card de como colocar esses botões, o vídeo. E assim a gente finaliza a parte da costura, a parte do corte já está aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque o tecido é vermelho e eu sei que dificulta bastante a visualização. Mas pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe também
nas redes sociais, entre seus amigos. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.